Há uma guerra que não aparece nos jornais, não ocupa as manchetes, não estoura em sirenes, mas acontece todos os dias dentro de você. Uma guerra silenciosa, travada no território mais disputado do universo. A sua mente, o seu coração, a sua fé. E a verdade que poucos têm coragem de dizer é que Satanás não teme multidões. Ele não teme religiões vazias, nem discursos decorados, nem rotinas espirituais feitas por obrigação. O inferno não treme diante de quem apenas repete palavras. Mas há um tipo de cristão que faz as trevas recuarem. Há uma postura de fé que rompe cadeias invisíveis. Há um nível de consciência espiritual que transforma uma pessoa comum em um território onde Deus habita com autoridade. E é exatamente isso que o inimigo não consegue suportar. Porque quando alguém desperta espiritualmente de verdade, quando deixa de viver uma fé superficial e começa a viver uma fé que queima por dentro, algo muda no ambiente. O ar muda, as decisões mudam, os pensamentos mudam, e aquilo que antes dominava perde o poder. Não porque essa pessoa se tornou perfeita, mas porque ela se tornou consciente de quem Deus é dentro dela. E essa consciência é o que Satanás mais teme. O primeiro tipo de cristão que abala as estruturas do inferno é aquele que decide buscar a Deus no secreto. Não é o que ora apenas quando está sendo visto. Não é o que levanta as mãos apenas no culto. É aquele que, no silêncio do quarto, dobra os joelhos quando ninguém está olhando. E ali, sem plateia, sem aplausos, sem reconhecimento, ele constrói um relacionamento real com Deus. É nesse lugar que as máscaras caem. É nesse lugar que a alma se desnuda. É nesse lugar que a fé deixa de ser performance e se torna essência. Jesus falou sobre isso com uma clareza que atravessa os séculos. Ele disse que o Pai vê em secreto, e aquilo que é construído no secreto é recompensado de forma visível. O problema é que muitos querem a recompensa sem querer o processo. Querem autoridade espiritual sem intimidade. Querem vitória sem rendição. Mas o cristão que Satanás teme não negocia o seu tempo com Deus. Ele entende que a sua força não vem do barulho do mundo, mas da profundidade do seu relacionamento com o Pai. E quando esse tipo de pessoa entra em um ambiente, ela não precisa anunciar nada. A presença dela fala, não porque ela é especial em si mesma, mas porque carrega algo que o mundo não pode oferecer. Ela carrega a presença de Deus. E essa presença confronta, expõe, transforma. Porque luz não discute com a escuridão. Luz simplesmente aparece, e a escuridão desaparece. O segundo tipo de cristão que Satanás teme é aquele que domina a própria mente, porque o campo de batalha nunca foi externo, sempre foi interno. Pensamentos são sementes, e o inimigo sabe disso. Ele planta dúvida, medo, insegurança, culpa, e espera que você cultive isso até se tornar uma prisão. Mas há um tipo de cristão que aprendeu a vigiar os próprios pensamentos, que não aceita qualquer ideia como verdade, que filtra, que discerne, que confronta. Esse cristão entende que nem tudo que passa pela mente veio de Deus. E ele não se identifica com pensamentos que o afastam da verdade. Ele substitui a mentira pela palavra. Ele responde à dúvida com fé. Ele encara o medo com confiança. E isso muda tudo. Porque quando a mente é alinhada com Deus, a vida começa a refletir essa ordem. A Bíblia fala sobre renovar a mente, e isso não é um evento, é um processo contínuo, é uma disciplina diária, é acordar e escolher conscientemente em que você vai acreditar, porque aquilo que você acredita molda aquilo que você vive. E o cristão que Satanás teme não vive à mercê das circunstâncias. Ele vive guiado por convicções espirituais.
Esse tipo de pessoa pode estar passando por dificuldades, pode estar enfrentando dores, pode estar em meio a tempestades, mas dentro dela existe uma estabilidade que não pode ser explicada. Porque a sua mente não está ancorada no que vê, mas no que crê. E isso confunde o inimigo, porque ele espera desespero e encontra paz. Ele espera desistência e encontra perseverança. E então surge o terceiro tipo de cristão, aquele que não negocia a sua identidade. Esse é perigoso para o inferno, porque Satanás sempre tentou roubar identidades. Desde o princípio, ele sussurra: você não é quem Deus disse que você é. Ele tenta distorcer, confundir, enfraquecer. Mas há um tipo de cristão que sabe exatamente quem é em Deus, não por arrogância, mas por revelação. Ele sabe que não é definido pelo passado, nem pelos erros, nem pelas rejeições. Ele sabe que foi redimido, restaurado, escolhido. E essa certeza muda a forma como ele anda, como ele fala, como ele reage. Ele não vive tentando provar valor para o mundo, porque já encontrou seu valor em Deus. E quando alguém vive assim, o inimigo perde uma das suas maiores armas, a acusação. Porque a acusação só tem efeito em quem ainda duvida de quem é. Mas quando a identidade está firmada, a voz da mentira perde a força. Esse cristão não precisa de validação constante, ele não depende da aprovação das pessoas, ele não se molda ao sistema. Ele vive com propósito, e propósito é algo que o inferno não consegue controlar. Porque uma pessoa que sabe para onde está indo, não se distrai com qualquer coisa. E então, algo começa a acontecer. Esse cristão começa a se tornar luz em lugares escuros, não por esforço, mas por natureza. Ele começa a influenciar, a inspirar, a levantar outros. E isso se torna uma ameaça real, porque o inimigo não teme apenas indivíduos fortes. Ele teme aquilo que eles despertam nos outros. E é nesse ponto que muitos tentam parar, porque viver esse nível de fé exige decisão, exige renúncia, exige coragem. Mas também é exatamente isso que separa uma vida comum de uma vida que carrega o sobrenatural. Porque Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando entrega, e quando alguém decide se entregar de verdade, quando decide viver não mais para si mesmo, mas para aquilo que Deus colocou dentro dele, algo eterno começa a se manifestar no tempo, algo invisível começa a produzir resultados visíveis, algo divino começa a tomar forma na vida humana. E é aí que a pergunta deixa de ser teórica e se torna pessoal. Porque não se trata mais de identificar esses cristãos, se trata de decidir se você será um deles. Existe um quarto tipo de cristão que não apenas resiste, ele avança. E isso muda completamente o jogo espiritual, porque até certo ponto muitos aprendem a se proteger, a não cair, a não se perder. Mas poucos entendem que a fé não foi feita apenas para defesa. A fé foi dada para conquista, para avanço, para transformação real do ambiente ao redor. E é exatamente esse tipo de postura que faz o inferno estremecer. Esse cristão não vive reagindo à vida. Ele vive se posicionando diante dela. Ele não espera sentir para agir, ele age porque já decidiu quem é em Deus. Ele não negocia sua obediência com base nas circunstâncias. Se Deus falou, ele se move, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem entender todos os detalhes. Porque a fé verdadeira nunca foi sobre controle, sempre foi sobre confiança. Mas chega um momento em que Deus te chama para um nível onde você já sabe demais para continuar vivendo do mesmo jeito. E esse chamado não vem com aplausos. Ele vem com silêncio, com confrontos internos, com decisões que ninguém vê, mas que mudam tudo. Esse é o momento em que você percebe que não pode mais negociar com aquilo que está te afastando do seu propósito.
Mas o cristão que ele teme não vive no piloto automático. Ele vigia, ele discerne, ele percebe quando algo não está alinhado. E ele corrige rápido, não porque nunca erra, mas porque não permanece no erro. Existe uma diferença entre cair e decidir permanecer caído. E essa decisão muda tudo. Esse tipo de cristão entende que santidade não é perfeição, é direção. É estar constantemente se ajustando à vontade de Deus. É reconhecer, corrigir, continuar. Sem culpa paralisante, mas também sem negligência. Com consciência, com responsabilidade, com reverência. E então, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível, mas profundamente real. A presença de Deus deixa de ser algo que você busca apenas em momentos específicos e passa a ser algo que você carrega no seu olhar, nas suas palavras, nas suas decisões. Você começa a perceber que não está mais reagindo como antes, que aquilo que antes te abalava já não tem o mesmo efeito, que aquilo que antes te prendia já não tem mais domínio. E isso não acontece por esforço isolado. Acontece porque algo dentro de você foi transformado. E quando isso acontece, o ambiente ao seu redor também muda, porque você não responde mais com a mesma energia. Você não alimenta mais os mesmos ciclos. Você não participa mais das mesmas dinâmicas. E isso quebra padrões. As pessoas começam a notar, algumas se aproximam, outras se afastam, porque luz sempre revela, sempre expõe, sempre separa. E isso faz parte do processo. Nem todos vão entender, nem todos vão aceitar. Mas quem foi chamado para viver uma fé real, não pode viver refém da aprovação dos outros. Esse é o ponto onde muitos tentam te fazer voltar. Onde vozes externas começam a questionar, criticar, minimizar. Mas o cristão que Satanás teme já decidiu que não volta atrás. Porque ele não está mais buscando aceitação. Ele está vivendo propósito. E propósito não é algo que você escolhe baseado no que é mais fácil. É algo que você abraça porque entende que foi chamado para isso. Mesmo quando dói. Mesmo quando exige. Mesmo quando custa. E é nesse nível que a resiliência se torna algo sobrenatural. Porque não é mais sobre suportar, é sobre continuar avançando com significado. Cada dificuldade se torna uma ferramenta, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Cada atraso se torna preparação. Nada é desperdiçado, nada é em vão. Porque quando Deus está envolvido, até aquilo que parecia perda se transforma em construção. E então você começa a aprender algo que muda completamente a forma como você vive. Você aprende a confiar no tempo de Deus, não de forma passiva, mas de forma ativa, continuando a agir, continuar a se posicionar, continuar a avançar, mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque você entende que o invisível sempre vem antes do visível, que a raiz sempre vem antes do fruto, que o processo sempre vem antes da manifestação, e isso te dá paciência, te dá estabilidade, te dá paz, e essa paz, essa é uma das coisas que o inimigo mais odeia. Porque ele trabalha com ansiedade, com pressa, com comparação, com desespero. Mas quando alguém encontra paz em Deus, ele perde uma das suas principais ferramentas. E então, você começa a viver de uma forma que não depende mais do que acontece ao seu redor. Sua alegria não depende das circunstâncias. Sua força não depende de resultados. Sua identidade não depende de opiniões. Tudo começa a ser ancorado em algo maior, em algo eterno. E é nesse ponto que a sua vida se torna uma mensagem, não apenas pelas palavras, mas pela forma como você vive, pela forma como você reage, pela forma como você permanece firme quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. E isso inspira, isso confronta, isso transforma, porque o mundo está cheio de pessoas cansadas de palavras vazias.
Mas quando elas veem alguém vivendo algo real, algo desperta dentro delas. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora com você. Talvez você esteja percebendo que não pode mais continuar da mesma forma, que existe algo maior te chamando, que existe um nível mais profundo de fé te esperando. E a verdade é que esse chamado não é para poucos escolhidos, é para aqueles que decidem responder. Porque no final, não é sobre quantas vezes você ouviu, é sobre quantas vezes você decidiu agir. E agora, a pergunta não é mais sobre os 5 tipos de cristãos que Satanás teme. A pergunta é: você está disposto a se tornar um deles? Porque tudo o que foi dito até aqui não é apenas informação. É um convite, um chamado silencioso, mas poderoso, para sair da superficialidade, para sair da estagnação, para sair da dúvida. E entrar em um nível de fé que transforma não apenas a sua vida, mas tudo ao seu redor. E quando você decide dar esse passo, o céu responde. E quando o céu responde, nada permanece igual. Vamos agora fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento de reflexão e reverência, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, não como quem apenas ouviu uma mensagem, mas como quem foi despertado por algo que vem do alto. Pai, nós reconhecemos que a nossa vida não pode mais ser a mesma depois de tudo o que foi revelado. Há um chamado ecoando dentro de nós. Há uma verdade que não podemos mais ignorar. E hoje nós escolhemos responder. Senhor, forma em nós uma fé viva, firme, inabalável. Uma fé que não depende do que sentimos nem do que vemos, mas que permanece mesmo quando tudo parece contrário. Ensina-nos a te buscar no secreto, a valorizar os momentos em que ninguém vê, onde a nossa alma se encontra contigo de forma verdadeira, que não sejamos cristãos de aparência, mas de essência, que a nossa intimidade contigo seja a base de tudo. Pai, guarda a nossa mente, livra-nos de pensamentos que nos afastam da tua verdade. Ensina-nos a discernir o que vem de ti e o que não vem. Que possamos rejeitar toda mentira, toda dúvida, toda acusação que tenta nos paralisar. Renova o nosso entendimento todos os dias e alinha a nossa mente com a tua palavra, para que a nossa vida reflita aquilo que o Senhor diz sobre nós. Fortalece a nossa identidade em Ti, Deus. Que não vivamos mais presos ao passado, às feridas ou às rejeições. Que a nossa segurança esteja em quem o Senhor diz que somos, filhos amados, escolhidos, restaurados. Que nenhuma voz tenha mais autoridade sobre nós além da Tua. Senhor, dá-nos coragem para obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando exigir renúncia, mesmo quando não houver garantias. Que possamos viver uma fé que se move, que age, que se posiciona. Cria em nós uma disciplina espiritual que não depende de motivação, mas de decisão. Que sejamos constantes, firmes, perseverantes. Ensina-nos também a sermos gratos em todo o tempo, a confiar mesmo quando não entendemos, a descansar mesmo em meio às incertezas, que a nossa gratidão não dependa de resultados, mas da certeza de que o Senhor está no controle de tudo. E, Pai, usa a nossa vida como instrumento nas Tuas mãos, que aquilo que o Senhor está fazendo em nós alcance outras pessoas, que possamos levantar os que estão caídos, encorajar os que estão desanimados, trazer luz aos que estão em escuridão. Que a nossa vida seja reflexo da Tua presença. Protege-nos das distrações, das pequenas concessões, das coisas que parecem insignificantes, mas que nos afastam do Teu propósito. Dá-nos sensibilidade para perceber quando algo não está alinhado e força para corrigir rapidamente. E, acima de tudo, Senhor, que nunca percamos a Tua presença, porque é isso que nos sustenta, que nos guia, que nos transforma. Sem Ti, nada somos, mas contigo tudo se torna possível. Nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas decisões, tudo em Tuas mãos.
E declaramos com fé e convicção: queremos ser cristãos que vivem de verdade, que permanecem firmes e que fazem as trevas recuarem pela autoridade do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.